capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versos de 1 a 14. Eu quero ler esse texto da palavra de Deus com você. Evangelho de João, capítulo 21, versos de 1 a 14. Tem um relato muito interessante. Após a ressurreição de Jesus. E nessa noite eu quero pensar um pouco com você sobre a ressurreição de Jesus em alguns aspectos muito práticos. Quais são essas consequências da ressurreição de Jesus para mim e para a sua vida? Aonde deveria nos levar o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos? O que as Escrituras esperam de mim e de você diante da ressurreição de Jesus? Preste atenção no que a Bíblia está dizendo aqui. João 21, versículo de 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, o mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos, diga comigo, juntos. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento mais uma vez apresentar ao Senhor, ó Deus, o coração da tua igreja, o teu povo que está aqui. Nós oramos abençoando esta igreja, abençoando, ó Deus, o coração de cada homem, mulher, rapaz e moça nesta casa. Repreendemos, ó Deus, todo o ataque do diabo que tenta de alguma forma tirar, ó Deus, a nossa atenção, desviar o nosso coração deste momento da tua palavra. Que esta semente, que é a tua palavra, possa encontrar em nosso coração a terra boa, para gerar mudanças, transformações para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, queridos. A palavra de Deus fala para nós, e você sabe disso de cor. Eu só quero lembrar a você algumas coisas antes de tirar aqui as lições que nós queremos. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, que era o domingo, a primeira pessoa que encontra Jesus ressurreto é Maria. Ela está lá no jardim, ela foi àquele ambiente na intenção, ela e mais as suas amigas, na intenção de ungir Jesus depois que o sábado terminasse. Ela havia esquecido,
ela não havia se apercebido de que aqueles homens que sepultaram Jesus, o José de Arimateia com o Nicodemos, eles tinham gasto 45 quilos de unguento precioso para derramar sobre Jesus na sua sepultura. E ela está ali, e a Bíblia diz que quando ela chega naquele momento, no primeiro dia da semana, o túmulo está aberto, tem um anjo ali, e o anjo diz para ela que ele não está mais entre os mortos. Então ela se volta para sair, e ela vê um homem, ela acha que é o jardineiro, e ela pergunta assim: olha, onde é que o senhor colocou ele? Me fala que eu vou lá colocar ele no lugar apropriado. E ela não reconheceu Jesus, até que Jesus se revela a ela, e ela fica extremamente emocionada, sai correndo para anunciar aos discípulos que Jesus já não estava mais entre os mortos. E então Pedro e João, todo mundo corre para aquele local, e quando chegam lá, a Bíblia diz que o sepulcro está aberto, apenas um manto, um pano estava lá, mas Jesus não se encontrava ali mais. E diante de toda aquela situação, uma euforia, uma alegria tomou conta do coração de muitos discípulos. Tá, e daí? Preste atenção, não basta saber que num domingo, há mais de 2000 anos atrás, Deus com o seu poder ressuscitou Jesus de entre os mortos. Para que a ressurreição tenha algum significado para você, para que a ressurreição tenha algum significado para a minha vida, eu preciso me apropriar dela, dos seus valores, dos seus ensinos. Não basta apenas saber que a ressurreição aconteceu, não basta apenas saber que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas nós precisamos nos apropriar da ressurreição de Jesus e dos valores que ela traz para o meu e para o seu coração. Há muitas pessoas que acreditam na ressurreição de Jesus, mas que apesar disso, pouco ou nada mudou na vida delas. Eu fico só observando essas pessoas que nós temos na mídia, e que gostam, por exemplo, jogadores de futebol, artistas de televisão, que agora se identificam como pessoas evangélicas. E aí quando você olha para a vida dessas pessoas, a conduta de algumas dessas figuras que se identificam como evangélicas, a conduta é a pior possível. Tem um deles aí, jogador de futebol, muito famoso, muito conhecido, não vou dizer o nome dele para não ficar chato, porque não foi convocado para a seleção recentemente, você sabe quem é? Ele andava com a faixinha 100% Jesus, mas até pouco tempo atrás, essa faixinha de 100% Jesus na testa dele não produziu nenhuma mudança na sua vida, porque nós assistimos na televisão, passou isso por aí algum tempo atrás, que ele mandou um jatinho dele buscar uma moça de programa para poder ter um envolvimento com ela, e ela tentou filmar ele para poder depois chantagear e tirar um dinheiro dele, e ele com aquela faixinha de 100% de Jesus. Sabe o que isso significa? Significa que um camarada desse, que uma pessoa dessa não entendeu absolutamente nada da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus para muita gente não passou de uma festa, onde as pessoas estão aí comendo carne ou pão com ervas amargas, ou como muita gente faz hoje, que é comer aí um chocolate redondinho chamado de ovo. A pergunta, irmãos, que eu tenho que me fazer é: como eu posso me apropriar dos valores da ressurreição? A pergunta que eu tenho que fazer é: o que mudou na sua vida a partir da ressurreição de Jesus? Desse Cristo que você diz que confia nele, desse Cristo que você diz que entregou para ele o seu coração. Afinal de contas, o que mudou na sua vida? Porque tem me chocado o fato de que a vida de muitas pessoas não mudou em nada. Eu tenho ficado escandalizado, é só modo de dizer, porque pouca coisa me escandaliza, mas eu tenho ficado escandalizado porque muita gente hoje está mudando de religião.
A pessoa era católica, agora ela é evangélica. Mas quando você olha para a vida dela, nada mudou. Ela mentia lá antes, mente aqui agora. Antes ela era enrolada igual barbante no bolso. Agora ela continua enrolada do mesmo jeito. Nós estamos assistindo hoje um mover, uma migração de pessoas de uma religião para outra. Mas quando você observa, não há uma mudança de vida. A ressurreição de Jesus aponta para uma necessidade de transformação na minha e na sua vida. Mas como é que a ressurreição de Jesus pode se tornar uma realidade de fato para mim? Nessa noite eu quero compartilhar com vocês 3 coisas simples, mas muito relevantes. Em primeiro lugar, esse texto que nós lemos diz que a ressurreição ela pode se tornar uma realidade na minha e na sua vida se nós tomarmos a decisão de nos aproximarmos de Jesus, de sermos íntimos dele. Repita depois de mim: a ressurreição só tem sentido se eu me tornar íntimo de Cristo. Preste atenção, porque se você não se tornar íntimo de Jesus, esse negócio de ressurreição não vai passar apenas de ovo de chocolate, ovos de chocolate e coelhinho correndo de um lado para o outro. Isso daí pode ser muito bonito e gostoso, mas isso não muda a vida de ninguém. Quando Jesus morre na cruz, Ele morre para mim e por você, para que nós pudéssemos ser íntimos dEle, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, para que a minha e a sua vida passasse por uma transformação, e essa transformação nos levasse a ser homens e mulheres íntimos dEle. O verso de número 4 nos diz aí, que era madrugada quando esses homens estavam ali, os discípulos estavam ali pescando, e eles não reconheceram Jesus. Jesus estava na margem daquele mar, mas eles não perceberam, porque você sabe, de madrugada, o que acontece? Tem neblina, você vê aquele vulto, e ele grita aí: vocês têm alguma coisa de comer? E os discípulos falam: não pegamos nada à noite. Aí ele grita lá de volta: olha, joga a rede à direita. Essa história a gente já conhece, né? Eles não tinham percebido ainda, já não era a primeira vez. Eles jogaram. Quando a rede encheu de peixe, João, o apóstolo amado, disse para Pedro assim: aquele é Jesus. E a Bíblia diz, e você talvez fique escandalizado, que Pedro estava peladão, porque para pescar no mar da Galileia o cara fica pelado. É verdade. Você vê que ele disse que ele vestiu a roupa. É por isso que eles pescavam de noite, para encontrar os peixes também, para ninguém ficar vendo que o povo estava meio desnudo. Talvez ele tivesse uma cueca, essa mancação, que eu gosto de usar, que é essa mancação grandona. Ele veste a roupa e pula na água. A Bíblia diz que Pedro, quando é alertado por João de que aquele era Jesus, o verso 7 diz aí que Pedro lançou-se no mar e nadou rapidamente em direção à praia. Pedro queria aproximar-se de Jesus, Pedro queria estar perto de Cristo, ele queria ser íntimo de Cristo. Meus amados irmãos, a ressurreição aponta para isso, a necessidade que você e eu temos de correr para perto de Jesus. Nós precisamos ser íntimos de Cristo, mas para que você possa ter intimidade com Jesus, o seu coração tem que mudar, a sua mente tem que mudar, a sua postura tem que mudar. Nós temos que nos arrepender de quem somos, dos valores que temos, e temos que permitir que o Espírito Santo mude o nosso coração e a nossa vida. Ah, pastor, mas eu sou crente. E daí? O Pedro também era crente, mas ele mentiu 3 vezes negando Jesus. Esse mesmo Pedro está correndo para encontrar com ele. Quando nós temos intimidade com Jesus, irmãos, quanto mais próximo de Cristo, nós vamos enxergar melhor quem nós somos. E Paulo disse algo extraordinário. Ele dizia de si mesmo que ele era o maior de todos os pecadores. Você sabe por que Paulo falou isso?
Porque Paulo era um homem que tinha intimidade com Jesus, e quanto mais próximo de Cristo você tem, melhor você enxerga a sua situação, melhor você vê quem você é e aonde você precisa de transformação. A ressurreição diz que você e eu precisamos ser íntimos de Jesus. Pedro diz aqui o texto bíblico, ele nada e vai ao encontro de Jesus, por quê? Porque ele quer ser íntimo, ele quer estar perto, ele quer se aproximar de Jesus, ele precisa consertar as coisas, ele negou Jesus 3 vezes, e agora ele precisa desse encontro, aonde ele será curado, aonde será restaurado, ele precisa de intimidade com Jesus. Jesus ressuscitou, não para que você continue levando a vida que você leva, não para que eu continue levando a vida que eu levo. Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos ser mais íntimos dele. Intimidade. A Bíblia diz que Pedro se lança ao mar. Ele quer ser íntimo, ele quer de novo se aproximar de Jesus, ele quer consertar as coisas. Amados, enquanto nós estivermos longe, enquanto nós estivermos na periferia, enquanto nós estivermos às margens, enquanto nós não tomarmos uma posição de nos aproximarmos de Jesus, vai ser difícil vê-lo, vai ser difícil percebê-lo, será difícil senti-lo. E eu percebo que existem muitas pessoas que ainda continuam, ainda dentro da igreja, mas distantes de Jesus, porque ainda não definiram se elas querem ser íntimas ou não de Cristo. Porque quando a gente se aproxima de Jesus, a gente precisa entender que a nossa vida vai passar por mudanças. Haverá necessidade de renúncia, haverá necessidade de mudar de atitude, haverá necessidade de você rever toda a sua caminhada. Se você se aproxima de Jesus, se você entrega a sua vida para Jesus, então Jesus vai assumir o controle de toda ela, para que você possa experimentar da vida abundante que Ele tem. Preste atenção. Nesse domingo que nós celebramos a ressurreição de Jesus, eu sei que muita gente teve preocupação. Quem é casado, por exemplo, teve preocupação de provavelmente comprar um chocolate gostoso para alguém que ama, e a pessoa ficou feliz porque foi lembrado. Nada de errado em comprar chocolate, mas muito mais importante do que o chocolate é você ser íntimo de Cristo, é você ter comunhão com Jesus, é você desejar ter a sua vida na presença dEle, é você reavaliar a sua postura e o modo como você tem levado as coisas. Pedro quis ser íntimo, por isso ele encurtou a distância, por isso ele se atirou naquele mar, por isso ele nadou antes de todos os demais apóstolos, porque ele queria ser íntimo. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus pode se tornar uma realidade na nossa vida quando nós tomamos a decisão de nos aproximarmos de Cristo através de um sério compromisso com a família da fé. Preste atenção nisso. Muita gente não entende esse aspecto. Interessante que eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e essa pessoa me dizia aquilo que eu já ouvi muitas vezes. Ela me dizia que ela é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, porque ela lê a Bíblia em casa, ela procura fazer as suas reflexões em casa. E eu ouvi aquela conversa, e aí eu disse para ela o seguinte: a fé não é para ser vivida de maneira individualizada, a fé é para ser vivida em comunidade, em congregação. Veja o que diz o verso 2 sobre isso. Estavam juntos, diz o texto, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu
e mais 2 dos seus discípulos. Veja o que Jesus quer ensinar comigo e com você quando a Bíblia relata esse fato. A Bíblia quer mostrar que a ressurreição de Jesus, se nós de fato queremos nos apropriar dela, a ressurreição de Cristo, esse entendimento me leva a ter uma vida comunitária de fé. Eu não vou mais viver a minha fé isolado, só dentro da minha casa, orando ou lendo a Bíblia. Eu devo orar, eu devo ler a Bíblia individualmente na minha casa, mas a fé, ela nos leva a ter uma vida em comunidade. Pastor, mas onde é que isso está escrito? Está aí no verso 2, a Bíblia cita que entre os discípulos está um camarada chamado Tomé. Você sabe o que aconteceu? Jesus ressuscita, e quando Jesus aparece para os seus discípulos, pela primeira vez, lá em João 20, verso 24, a Bíblia diz que Tomé não estava entre os discípulos. Eu não sei o que aconteceu. Jesus morre, é crucificado. Tomé talvez estivesse revoltado, Tomé talvez estivesse decepcionado, Tomé talvez fosse o terceiro caminhante dos Emaús. Lembra daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, indo para casa, voltando, e chateados, e eles conversavam dizendo assim: olha, a gente pensava, né, que Jesus era o Messias e tal, e eles 2 lá tristes, chateados, voltando para casa, Jesus ressurreto se aproxima, e os 2 estavam tão chateados, tão decepcionados, tão feridos, que não perceberam que era Jesus. E Jesus chega e fala assim: o que é que vocês estão conversando? Ah, o senhor não sabe? Não, o que é que houve? O senhor não é possível, você não leu o Globo de Jerusalém? O Globo de Jerusalém está dizendo que Jesus foi morto. Todo mundo conhece. Não, mas aí me conta. Não, a gente achava que ele era o Cristo, e ele ressuscitou gente, ele curou enfermo, e eles foram colocando, eles não reconheceram Jesus. Eles estavam voltando para casa, abandonaram a comunidade dos crentes, estavam indo para casa para conduzir a vida deles. A Bíblia diz lá em João 20, verso 24, que Tomé não estava no meio dos discípulos quando Jesus aparece a eles pela primeira vez. Eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não mostra o que aconteceu, mas a Bíblia diz que quando Tomé chega e ele ouve dos discípulos dizendo: olha, Jesus ressuscitou, ele esteve aqui conosco, Tomé diz assim: eu só vou crer se esses olhos, como diz os antigos, se esses olhos que a terra há de comer um dia, como diz os antigos, puder colocar os olhos nele, se eu puder colocar os meus dedos na ferida dele. Tomé não estava no meio da comunidade dos crentes quando Jesus ressuscita. Ele perdeu aquela oportunidade, não sei por que razão, como muita gente perde. Todo domingo, muitos de vocês somem dos cultos, vem 2 vezes por mês, sem motivo, sem razão, deixa de aproveitar o momento de serem edificados na fé, não crescem na sua relação com Deus. É um negócio muito estranho, mas diz a Bíblia que Tomé não estava lá, e ele estava cheio de incredulidade, mas a Bíblia relata que Tomé passou mais 8 dias sofrendo profundamente a morte de Cristo, sem se apropriar da sua ressurreição, porque ele não estava no culto, não estava no meio dos discípulos. Mas agora diz aí o verso 2, está dito aí: ali está Tomé, no meio do povo de Deus, junto com os irmãos da fé. Ele não queria perder nem mesmo uma pescaria. Meu amado, em toda a Bíblia nós encontramos repetidas afirmações, inúmeras afirmações, de que é no meio da comunidade da fé, que é no meio do povo de Deus que nós somos edificados, porque a palavra de Deus em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Enquanto você está sentado aqui, ouvindo este pastor falar com você, de alguma forma que eu não entendo, de alguma forma que você não compreende, o Espírito Santo vai ministrando algo à sua vida, vai ministrando algo ao seu coração. Ele vai fazendo com que a sua fé se fortaleça, com que você seja renovado, com que você seja incomodado com essa palavra. E então, no meio dos louvores, no meio da celebração, no meio do estudo da palavra de Deus na escola dominical, no meio do culto da libertação que você não gosta de vir, através de um compromisso também sério com a família da fé, é que nós somos curados, é que nós somos libertos, é que nós somos abençoados, tratados e animados. A igreja não salva, mas ela
faz parte do plano da salvação. O segundo aspecto da ressurreição é que quando eu tenho uma experiência com Cristo, eu entendo a importância de celebrar, de estar junto com os meus irmãos e irmãs na casa do Senhor. Eu não troco isso por coisas insignificantes. A ressurreição do Senhor Jesus, ela faz sentido para aquelas pessoas que decidiram caminhar com Cristo, que decidiram caminhar com o povo de Deus. Ela faz sentido para quem quer um compromisso sério com a família da fé. É por isso que a ressurreição que é celebrada hoje não diz nada para ninguém. Porque a maioria do povo não quer intimidade com Deus. A ressurreição de Jesus hoje na sociedade não diz nada para a maioria delas, porque eles não querem estar em momentos de celebração como esse. Então ela não tem sentido, é só chocolate mesmo, é só ovo de chocolate. Nem é ovo de Páscoa, não é ovo de chocolate, não tem ovo de Páscoa, é ovo de chocolate. Porque a ressurreição passa por ter intimidade com Jesus. A ressurreição me leva a ter então um compromisso com a comunidade da fé. Jesus morreu e ressuscitou para que você e eu fôssemos salvos, para que nós nos tornássemos membros da sua família. Nada de viver a fé sozinho em casa. Tomé, diz a Bíblia, ele só venceu as suas crises pessoais quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus ressuscitado. E só quando Jesus se manifesta a Tomé é que a sua crise acaba, é que a sua crise passa. Eu fico impressionado, tem gente que frequenta a igreja ano após ano, passa anos a fim frequentando a igreja, sem nunca desejar ser membro dela. Eles não têm pressa. Você sabe por que as pessoas não têm pressa de se comprometerem com a igreja, de se tornarem membros da igreja? É porque elas não compreenderam ainda o sacrifício de Jesus e a ressurreição de Cristo. Jesus morreu na cruz para que você e eu nos tornássemos membros da sua família. E essa é a família de Cristo, a igreja. Quando alguém não tem interesse, pressa, preocupação com isso, é sinal de que ela não entendeu ainda a fé em Cristo. Ela acha, como essa pessoa que eu conversei, ela acha que lendo a Bíblia em casa, cuidando desse aspecto espiritual, está tudo bom, que não precisa de igreja, que não precisa desse tempo de celebração. E aí eu tenho que trazer à sua memória o Salmo 133, quando ele diz assim: ó quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. E ele diz, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, a gola de Arão. E ele diz lá no finalzinho, porque ele é pequenininho assim: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Há certas bênçãos e há certos avivamentos, renovações que Deus só vai trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida quando nós aprendermos a valorizar esse tempo de celebrar, de adorar juntos em comunidade. Quando Tomé tem um encontro com Jesus no meio daqueles discípulos, chega na praia, se assenta para comer junto com os seus irmãos na fé, aquele peixe na brasa. Ô Tiago, o peixe está meio complicado para nós dois, Tiago. Eu e Tiago já saímos 2 vezes para pescar, irmão. Nós não pegamos nem um lambari. Eu falei com o Tiago que a gente tem que voltar nesse lugar para vingar dos peixes, porque nós dois saímos juntos, não pegamos nada, né, Tiago? Mas o Tomé tinha peixe na brasa com Jesus. Por quê? Porque quando você está no meio do povo de Deus, preste atenção nisso, Deus te dá alimento, Deus te dá sustento, Deus ministra o seu coração, fortalece a sua alma, anima você, te encoraja. A igreja não foi criada por um homem, ela foi criada por Cristo, para a glória de Deus.
A ressurreição te leva a ser íntimo de Jesus. Em segundo lugar, se você entende a ressurreição, ela te leva a ter compromisso com a igreja de Cristo. E por último, em terceiro lugar, a ressurreição pode se tornar uma realidade na sua e na minha vida, na nossa vida, se nós tomarmos a decisão de nos aproximarmos de Jesus, sabendo que a filosofia do reino de Deus é bem diferente da do mundo. Preste atenção, eu não li esse texto, mas o verso 18 desse capítulo 21, Jesus diz assim para Pedro, olha o que ele diz: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, olha aqui irmão, olha aqui para mim, ser velho é um negócio complicado, viu amigo Carlinhos, Pingo? Primeiro porque os filhos começam a querer mandar na gente. Você não é velho não, né? Você está novo, né, Carlinhos? Então tá bom, só eu e o Pingo aqui. Primeiro que a gente envelhece e os filhos começam a querer mandar na gente. É verdade. Lá dentro de casa já tem dois que querem mandar: ô pai, você não sabe mais nada não. É sério, irmão. Ô pai, isso aqui era lá na sua época, agora é diferente. Será que acontece só comigo? Será? Hein? O seu é neto que está dizendo que você não sabe mais nada? Seus netos estão dizendo que você não sabe mais nada. Pois é, a gente fica velho e a gente não sabe mais nada. Olha o que Jesus está dizendo para Pedro. Jesus está falando para Pedro assim: olha, quando porém fores velho, ele diz assim: estenderás as mãos e outro te cingirá, outro vai te vestir e te levará para onde não queres. É a síndrome de velho, ser mandado. Mas só que Jesus estava falando de outra coisa. Ele não estava falando de ser mandado, ele estava falando de um valor que quem entende a ressurreição vai acompanhá-lo por toda a vida. E Jesus está falando que no reino de Deus as coisas é bem diferente do mundo, porque no reino de Deus ele está anunciando aqui para Pedro e para mim e para você, falando que no reino de Deus o caminho do sucesso é o caminho da cruz. Ele está dizendo que a ressurreição, ela não aponta para uma vida fácil, porque todos aqueles que querem ter intimidade com Jesus, preste atenção, todos aqueles que querem ter uma vida comunitária, aonde a fé vai sendo edificada no seu coração, todas essas pessoas precisam entender que esse é um valor do reino de Deus, que no reino de Deus o caminho da glória é o caminho da cruz. É por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Jesus está dizendo para Pedro: olha, vai chegar um momento em que você vai entender com mais profundidade que o maior sucesso que alguém pode ter na vida é levar a sua cruz, porque ter intimidade com Cristo, ter a vida edificada na comunidade da fé é importante, mas que você precisa entender que nessa caminhada isso vai custar a você muita coisa. O caminho da glória é o caminho da cruz. Muitas pessoas, mesmo sabendo do exemplo de Jesus, não percebem que o caminho da vitória, que o caminho do sucesso no reino de Deus é o caminho do sacrifício pessoal. Quantas pessoas querem ter uma vida cheia de paz, mas elas não querem gastar tempo com oração e com leitura da palavra de Deus, porque a paz, ela é uma pessoa, é a presença de Jesus. E quando você faz aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, lá em Mateus 7, no capítulo 5 ao 7 de Mateus, Jesus diz assim: você vai entrar no seu quarto, vai fechar a sua porta, e você vai orar ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai que está em secreto te recompensará.
Você sabe qual é a recompensa de quem tem intimidade com Cristo? Paz, vida abundante. Ainda ontem, celebrando aquele casamento, eu disse algo para alguns de vocês que estavam lá, que me chamou muita atenção essa semana, quando eu estava lendo uma matéria. Me chamou a atenção e me preocupou profundamente, porque nessa matéria eles estavam dizendo que hoje na sociedade, cerca de 30% das pessoas na nossa sociedade, elas têm uma tristeza permanente. Você sabe o que é uma tristeza permanente? É a pessoa permanecer o tempo todo triste, ainda que por lado de fora, nos aspectos do rosto, ela esteja com um sorriso, o coração ainda continua entristecido, a alma continua ainda abatida. Mas sabe por quê? Porque a pessoa não entendeu, ela não compreendeu que assistir uma série da Netflix, que ficar assistindo aí o Domingão, que já foi do Faustão, agora é do Hulk, que já foi do Silvio Santos, e não vai resolver a vida. A ressurreição de Jesus mostra para mim e para você que essa caminhada com Cristo, ela passa pela cruz, implica em sacrifícios pessoais elevados. É por isso que Jesus disse que se você e eu queremos entrar na vida eterna, tomar posse da vida eterna, Jesus disse: entrai pela porta estreita. Isso implica em renúncia. A porta do sucesso no reino de Deus, Jesus diz aqui, é estreita, ela não é larga, é aquela que vai cobrar de mim e de você muito empenho, muito sacrifício pessoal. Será que nós entendemos a mensagem da ressurreição, irmãos? Eu quero terminar, vamos colocar de pé, quero orar com você. Eu quero terminar dizendo para você a mesma coisa que Jesus disse em Mateus 16, 24 e 25, quando ele afirmou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Isso implica em sacrifício pessoal, em renúncia, em